Durante séculos, os vikings viajaram de toda a Escandinávia para se juntar à elite da guarda varangiana, que protegia o imperador romano oriental e a cidade de Constantinopla. Os vikings são talvez mais conhecidos por saquear a Europa Ocidental e ser os primeiros europeus a pisar na América, mas eles também desempenharam um papel crucial no Império Bizantino, onde um seleto grupo de guerreiros, chamado de Guarda Varangiana, protegeu o imperador de Constantinopla por centenas de anos. Leais, ferozes e armados com um machado, esses guerreiros patrulhavam os salões do grande palácio, acompanhavam o imperador na guerra e mantinham a ordem nas ruas. Eles eram recompensados de forma extravagante por seus serviços, e um deles até se tornou o rei da Noruega. A Guarda Varangiana era o fenômeno mais moderno, um grupo internacional de mercenários, formados pelos guerreiros mais aterrorizantes do mundo, que guardavam fielmente o imperador por quase 5 séculos. Mas afinal, o que um contingente de vikings dinamarqueses, ingleses e russos estava fazendo, guardando o imperador bizantino no auge da era viking? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Durante o verão de 987, os homens do general bizantino Bar das Focas se preparavam para invadir Constantinopla. Antes, aliado do imperador Basílio II, Focas havia se rebelado para tomar o poder e controlar o império. Mas o imperador, que já esperava o ataque inimigo, contava com uma arma secreta. Em um acordo com o príncipe Vladimir I do Rus de Kiev, 6.000 guerreiros foram enviados para lutar pelo exército bizantino. Em troca, Vladimir se casou com Ana, irmã do imperador. Antes que Focas pudesse atacar, um grupo atravessou o estreito de Bósforo em direção a Crisópolis, atual Ucusdar, onde os rebeldes festejavam. Armados com machados e espadas, os nórdicos trucidaram grande parte dos inimigos e colocaram em fuga os poucos que restaram. No ano seguinte, os guerreiros enfrentaram Bar das Focas e seus homens na sangrenta Batalha de Ábido, que terminou com a morte do general e na consolidação do poder de Basílio II e de seu exército estrangeiro. Era a instituição permanente da Guarda Varangiana, unidade de elite do exército bizantino que atuou como tropa de choque e defesa pessoal dos imperadores até o século XIV. Conhecida pela fidelidade e violência extremas, seria a tropa mercenária mais famosa da história. No século IX, parte dos nórdicos que viviam na região de Uppland, hoje pertencente à Suécia, iniciou um movimento de migração em direção ao leste, em busca de prata e produtos como peles e âmbar. Liderados pelo rei Rurik, tomaram a cidade eslava de Novgorod. Esses invasores eram chamados de Rus. Segundo os pesquisadores, a palavra Rus provavelmente tem origem no idioma nórdico antigo e significa os homens que remam, referência à forma como os vikings chegavam de barco. Excelentes navegadores, os Rus passaram a comercializar com árabes e os gregos, controlando importantes rotas comerciais, como as do rio Volga, que ligava ao Mar Báltico ao Mar Cáspio, e o do rio Dnieper, que os levava ao Mar Negro e a Constantinopla, o mais poderoso e organizado estado da Europa, que seria alvo de ataques russos. Em 860, os varangianos, nome pelo qual os bizantinos os chamavam, atacaram e pilharam os arredores da capital imperial, e mesmo sem conseguir atacar Constantinopla devido à sua fortificação, eles se mostraram, conforme fontes bizantinas, como forças devastadoras. Em 882, sob o comando de Oleg, sucessor do rei Rurik, os Rus migraram para o sul em direção ao rio Dnieper e à cidade de Kiev, expandindo seu território à influência na região.
A partir de então, até por volta de 970, realizaram mais uma série de ataques ao Império Romano do Oriente. Eles nunca se chamaram de bizantinos, que diante do poder ofensivo inimigo, acabaram cedendo às vantagens comerciais e oferecendo acordos de paz. No fim do século X, enquanto muitos russos se aventuravam pelas rotas comerciais, outros optaram por atuar como uma guarda mercenária. Há evidências de que a presença de vikings em uma elite militar bizantina teve início ainda no século IX, durante o governo do imperador Teófilo, que foi de 829 a 842, quando estrangeiros eram contratados para lutar em batalhas específicas. Em uma operação realizada contra os muçulmanos de Creta, em 902, cerca de 700 varagianos estavam a serviço dos bizantinos. O termo varagiano surgiu no século IX, quando os primeiros russos começaram a servir o Império Bizantino. Foi usado inicialmente pelos bizantinos e depois apropriado pelos russos. A palavra tem origem no termo nórdico antigo vairing, que significa algo como aliado, confiança ou voto de fidelidade. Ela se refere a um grupo de guerreiros ou comerciantes que jurou lealdade ao seu líder e fraternidade entre si. Foi só em 988, após o acordo entre Basílio II e Vladimir I de Kiev, quando a tropa de 6.000 homens foi enviada em auxílio ao imperador, que a aliança política entre Norte e Sul foi consolidada. Impressionado com a rapidez, a velocidade, o empenho e as técnicas de ataque com que os varagianos derrotaram os homens de Bar das Focas, Basílio II decidiu contratá-los como sua guarda pessoal. A vantagem para ele era enorme. Além da fama de brutalidade que fazia com que fossem respeitados por onde passassem, o povo era conhecido por sua lealdade comprovada. Os estrangeiros logo se mostraram muito mais habilidosos e confiáveis do que os próprios guardas bizantinos. Sendo mercenários, podiam ser contratados com dinheiro, sempre uma vantagem, em vez de recrutar bizantinos que poderiam se rebelar por questões políticas ou sociais. Utilizadas principalmente como defesa do palácio do imperador, a guarda varagiana era a unidade mais bem paga de todas as tropas do império. Focados no objetivo de enriquecer, os soldados nórdicos se entregavam à tarefa em troca de dinheiro, terras e cidadania. Diante da lealdade e do terror provocado pelos varagianos, os sucessores de Basílio II continuaram a utilizá-los como guardas pessoais de tropas especiais. Ao longo dos séculos que se seguiram, a guarda ganhou importância e se tornou uma das forças mais respeitadas do Império. Inicialmente, a guarda era composta de descendentes de escandinavos. À medida que crescia, passou a incluir diferentes homens, entre eles anglo-saxões, irlandeses e escoceses. Na época, era uma honra servir aos imperadores bizantinos. Assim, uma taxa de 7 a 16 libras, 328 gramas na libra romana de ouro, passou a ser cobrada para que os homens pudessem entrar na guarda. Muitas vezes, o próprio imperador emprestava a quantia. Em troca, os soldados pagariam a dívida com o salário que recebiam por suas atuações. A confiança que os imperadores investiram nos guerreiros só foi possível devido aos esforços nos campos de batalha. Durante a Batalha de Beroia, em 1122, no local que é hoje a Bulgária, a guarda varagiana demonstrou todo o seu poder. Inicialmente, o conflito foi travado entre o exército regular com pecheneghes, um povo seminômade da Ásia Central que havia invadido o Império. Essas tropas bizantinas não foram capazes de conter a invasão. A luz do fim do túnel veio com os varagianos. Com machados dinamarqueses que mediam em torno de 1 metro e com uma enorme fúria, os vikings fizeram com que os pecheneghes fugissem. Os que sobreviveram foram aprisionados e se juntaram às fileiras da guarda varagiana. Um nome notório que atuou na guarda foi Harald Hardrada, o futuro rei da Noruega, que chegou a Constantinopla em 1034. Como membro da guarda, se diferenciou dos vikings que protegiam os imperadores. Hardrada e os seus 500 homens participaram de batalhas nas fronteiras do Império. Inicialmente, ele e os seus homens participaram de campanhas contra piratas árabes no Mediterrâneo. Depois, foi para a cidade no interior da Ásia Menor. Por volta de 1035, Harald também prestou serviços no leste do Eufrates. O prestígio veio quando Harald e os outros guerreiros varagianos foram enviados para lutar na Bulgária, em 1041, ao lado do exército liderado por Miguel IV, contra a revolta búlgara. Após o conflito, Harald recebeu o título de honra bizantino, Spatarocandidatos, e o apelido de Búlgaro Queimador, devido à sua participação intimidadora.
No serviço da guarda, Hardralta viu ação extensiva, tendo participado de campanhas na Itália, Sicília, Bulgária e no Oriente, tendo ainda viajado até Jerusalém, possivelmente em escolta de peregrinos de alta importância no Império Bizantino. Sua vida no leste lhe garantiu fama, reputação e uma boa fortuna que usou para financiar a sua reivindicação ao trono da Noruega. Harald teria sido preso após a realização de um saque indevido na fortuna do imperador Miguel V. Ele foi libertado quando o imperador perdeu o trono após o reinado curto de 4 meses. Só deixaria a guarda de fato em 1043, quando voltou para sua terra e iniciou o processo para assumir o trono da Noruega. O declínio dos vikings bizantinos se relaciona em grande parte à queda de Constantinopla, devido às consequências da Quarta Cruzada de 1204. Foi feito um acordo com a República de Veneza para prover o transporte deles até o Egito, no caminho para a reconquista de Jerusalém. Mas antes mesmo de saírem, receberam uma proposta do príncipe Alexios Ângelus para realizar o desvio para Constantinopla. Ângelus queria que eles ajudassem a se instalar no trono de seu pai, Alexios III, deposto por uma revolta. Em troca, receberiam suprimentos e financiamento para o resto da missão. Com a ajuda dos cruzados e seus aliados venezianos, Alexios, o filho, seria feito imperador em 1203. No ano seguinte, outra revolta o levou do trono para o precipício. Quando os cruzados souberam que Alexios havia sido executado, decidiram tomar Constantinopla. O notário saque seria a forma de receberem o pagamento prometido pelo imperador. O cerco começou em 8 de abril de 1204. E no dia 12, os cruzados conseguiram atravessar os muros, iniciando um saque que iria até o dia seguinte. E foi nesse momento que os vikings bizantinos entraram em ação. A guarda travou uma sangrenta luta com os venezianos que escalaram as muralhas pelo mar. Mas foi em vão. Diante dos números dos cruzados, com a capital do império queimada, saqueada e vandalizada, a guarda varagiana perdera o seu impacto. Passou a desempenhar funções secundárias ou cerimoniais. Alguns dos guerreiros ainda serviram ao Império de Nicéia ou o Principado de Epiro, fragmentos do Império Romano do Oriente. Outros varagianos lutaram contra os búlgaros em 1265. Em 1351 foram mencionados como guardas do imperador João V. Diversos elementos da identidade dos vikings bizantinos eram providos pela cultura e religião nórdica pagã, que desapareceram aos poucos com a cristianização dos guerreiros. Constantinopla voltaria às mãos dos bizantinos pela dinastia Paleóloga em 1261. A essa altura, os nórdicos já estavam totalmente integrados na vida cristã europeia. Não havia mais vikings. A guarda não foi reconstruída. O novo Império Romano, eles continuaram a se chamar assim, nunca bizantinos ou gregos, não duraria 2 séculos, caindo diante dos canhões de 5 metros do Império Otomano em 1453. Provavelmente, a essa altura, uma força viking não teria muito a fazer. Mas isso nós nunca vamos saber.